Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje falamos em Pedrógão Grande e nas buscas que a PJ fez na autarquia. Os conselheiros nacionais do PSD reuniram-se pela primeira vez desde a saída de Santana Lopes. Falamos também na ferrovia em Portugal e o futuro. Focamo-nos no processo da descentralização e debatemos se ainda há esperança para a união na Europa. São estes os temas hoje em análise e comigo em estúdio César Oliveira. César, obrigada desde já pela sua presença. Olá, César, começamos precisamente por falar em Pedrógão Grande e mais uma vez aqui regressamos e voltamos a 2017. Voltamos aos incêndios então que marcaram o ano de 2017 em Portugal e voltamos a Pedrógão Grande. Pedrógão Grande, a autarquia foram então feitas buscas na autarquia para de facto então aqui esclarecermos como foram então geridos os donativos que foram feitos após os incêndios. Bom, nesta coisa das calamidades, Helena, acontece sempre aproveitamentos, seja de quem for, e isto já quando há 40 anos ou coisa atrás, se verificaram, como mais 50 anos, se verificaram ali as cheias em Alenquer, naquela altura houve muitos aproveitamentos de muita gente a propósito daquelas desgraças e tem acontecido assim sucessivamente, não só em Portugal, como também no mundo. Portanto, estas coisas não deveriam ser normais, não deveriam ser situações, haviam ser coisas excepcionais, mas infelizmente vão sendo normais. O que aconteceu aqui, o que está a acontecer em Pedrógão Grande, o que nos é dado a perceber, de facto foram denunciados várias situações e várias irregularidades, nomeadamente na construção ou reconstrução de novas casas. Das casas que foram atingidas pelos incêndios. Exatamente, quer dizer, o programa, o auxílio era dirigido a habitações de primeira necessidade, de necessidade absoluta, embora naturalmente que teria que sempre haver um plano para resolver o problema de toda a gente que teve prejuízos e que foi atingida por aquelas catástrofes. Portanto, é justo também acontecer isso. Agora, as regras foram produzidas, não foram cumpridas, e quando qualquer coisa se faz que cometam irregularidades, ninguém tenha dúvidas que tudo se descobre, não vale a pena estarmos, e então em situações públicas, onde há o poder e onde há oposições, onde há pessoas satisfeitas e insatisfeitas, onde há pessoas mais beneficiadas e outras naturalmente que isso acaba por ser detectado e as pessoas que eventualmente dão cobertura a essas irregularidades parece que vivem um outro mundo que não seja o mundo real, que acho que ninguém anda aqui às escondidas ou podem andar temporariamente e depois deixam de andar. Ora bom, aqui no que se refere a Pedrógão Grande, eu acredito sinceramente que tenha havido da parte da autarquia uma atitude séria para poder resolver este problema. Uma catástrofe muito grande, com muita dimensão, com muito barulho, com muito ruído e de facto tenho uma boa impressão, nomeadamente do Presidente da Câmara, que faça todas essas pressões que aconteceram naquela altura e da exposição mediática que também a que foi sujeita, se calhar facilitou algumas coisas, ele e algum pessoal dele. Nós sabemos perfeitamente... O autarca de Pedrógão Grande diz que sente um alívio por estas buscas se realizarem. A questão não é bem assim, quer dizer, é evidente que eles não podem dizer outra coisa. Não há dúvida nenhuma que estas buscas não foram pedidas pelo Presidente da Câmara, foram decretadas... São resultado de um processo que está a decorrer. Há um processo que está de investigação no Ministério Público de Coimbra e o Ministério Público naturalmente ordenou buscas a todos os documentos, a todo este processo. Embora, de facto, para a autarquia acaba perante um processo de fiscalização ou de investigação, estas buscas, esta situação acaba por ser bom, porque de alguma forma
não deixa arrastar muito no tempo toda esta problemática. Há que resolver, se há culpados há que os condenar ou os denunciar. O Presidente da Câmara vai dizendo que, de facto, que não acredita que não há irregularidades. Houve uma ou outra situação que, enfim, as pessoas foram tendo alguma leviandade, se calhar, alguma falta de atenção, mas irregularidades ele está crente que não hajam. De facto, houve algumas peças de informação, nomeadamente de órgãos de comunicação social, de imagem e de escrita, que fizeram abordagens a este tema e descobriram algumas coisitas. Descobriram algumas coisitas, algumas grandes. Nomeadamente algumas pessoas que disseram que receberam indicações para fazer assim ou para fazer assado e tal, e indicações de pessoas com responsabilidade. Isto refere-se especificamente a casas que não eram de primeira habitação. Exatamente. Caso específico. Ou que até estavam degradadas, ou que até estavam já meias demolidas. E isso, esses aproveitamentos para poderem, de alguma forma, valorizar o património que não tinha valorização, e isso é uma coisa que não é correta, não é? Portanto, há que ver, quer dizer, porque, na verdade, prioritariamente, eram as pessoas que lá viviam, que tinham a sua casa e que ficaram privadas delas, isso inquestionável, e tratá-las como deve ser. Depois, ver o resto, as pessoas, mesmo com a segunda habitação, também têm direito a que depois tenham normalizada a sua situação da segunda habitação. Se têm a segunda habitação, precisam dela por algumas razões familiares ou até de outra natureza. Portanto, esses também têm direito. Agora, a priorização não pode ser posta em causa e também não pode ser beneficiada uma ruína de uma casa que já era ruína e agora quererem uma casa. Isso não pode acontecer. Portanto, e isso, de facto, a Justiça está atenta a isso, o Ministério Público está com essa acusação aliás, mediante as denúncias várias que têm acontecido e da auscultação de muitos agentes que têm acontecido, nomeadamente uma discussão plena e exaustiva que houve numa Assembleia Municipal Extraordinária em Pedrógão Grande, em que foram levantadas muitas questões, foram ouvidos muitos testemunhos e isto tem que ser tudo bem visto até para salvaguardar o bom nome da própria autarquia. Naturalmente que é possível que a autarquia tenha aqui tido alguma leviandade aqui ou ali, mas não me parece que uma autarquia, e como digo, tenho boa impressão do Presidente da Câmara de Pedrógão Grande, não me parece que ele tenha sancionado ou avalizado situações irregulares. Portanto, há que ver as coisas, até para ficar esclarecido perante a opinião pública e também para ficar a justificação plena daquilo que são os dinheiros que foram disponibilizados para aquela tragédia de muitos de nós que foram doados. E, aliás, do próprio Estado e da própria Comunidade Europeia. Portanto, são dinheiros públicos e dinheiros também dos privados que fizeram esse sacrifício com um destino, não para beneficiar pessoas que não têm direito a essa beneficiação. Portanto, César, ainda há muito para fazer no que toca à reconstrução das zonas afetadas pelos incêndios de 2017? Ainda há muita coisa a fazer, quer dizer, ainda ausculta-se ainda que, por exemplo, alguma iluminação pública não está reposta, ainda agora não está reposta, algumas comunicações não estão ainda devidamente repostas, portanto, além das condições que, na verdade, desapareceram de uma comunidade, das condições que existem para as pessoas viverem normalmente as suas próprias vidas regulares. Portanto, é preciso um caminho que não devia ser só um longo, percebe? Não devia ser mais célere, porque estas coisas de calamidade têm que ter, naturalmente, sempre uma prioridade e uma atenção especial de quem está no poder. Mas pronto, acho que
quando um órgão de comunicação social diz que houve cerca de 500 mil euros desviados, não é? É preciso investigar. É preciso investigar, não é? Isso, e apurar também responsabilidades, César. E apurar responsabilidades, quando se diz, de facto, que um órgão de comunicação social ou vários órgãos de comunicação social constatam e trazem a público determinadas situações que, de facto, têm que ser naturalmente confirmadas por as autoridades essas mesmas irregularidades, não é? Porque acho que é importante que isso aconteça. Muito bem. César, passamos agora para outra questão, depois então de falarmos aqui, darmos conta e analisarmos então estas buscas realizadas pela PJ à autarquia de Pedrógão Grande. Falamos agora do PST. Os conselheiros nacionais do PST reuniram-se pela primeira vez desde a saída de Santana Lopes. Como é que podemos avaliar então esta reunião dos conselheiros nacionais do PST e as conclusões também que daqui saíram? Bom, o Conselho Nacional do PSD aconteceu, mas antes do Conselho Nacional acontecer, vários agentes, vários protagonistas tinham já feito algumas movimentações, nomeadamente a segunda lista mais votada, que é encabeçada por Carlos Eduardo Reis, que era na altura um apoiante de Santana Lopes, naturalmente têm-se reunido para definir planos de trabalho, definir aquilo que é a responsabilidade enquanto militantes de um partido que elegeu um líder legítimo por votação e que naturalmente toda a gente tem a obrigação, mesmo quando não se revê totalmente na pessoa, na liderança que foi escolhida, têm obrigações como militantes de colaborarem com o partido e, sobretudo, quando estão num órgão que é o órgão máximo do partido entre congressos, que é o Conselho Nacional. E este Carlos Reis foi até, se quisermos, um homem que deu algum exemplo, reuniu os seus elementos e, não para organizar dificuldades ou para poder criar entraves à liderança, mas sim para afinar pontos de vista para poder colaborar. Portanto, ele próprio o declarou de uma forma explícita quando lhe questionaram se essas reuniões se eram conspiratórias. Ele disse, não, bem pelo contrário. Ele disse isso claramente. Ora bem, é evidente que a saída de Santana Lopes provocou e vai continuar a provocar algum distúrbio, convenhamos. É evidente que, pronto, um homem como o Santana Lopes é uma pessoa, para mim, não tem classificação, porque não tem coerência, e já não é desde agora há muitos anos, e fazer este mal ao um PSD, ao partido que ele diz que fundou, mas que não é verdade. Com a criação também aqui de um novo partido, o Partido Aliança. E agora criou um novo partido, que é uma coisa que é para ver se consegue ter ali aquele clique de que as pessoas dependam dele, que é o que ele gosta, não é? Da luz da ribalta. Bom, mas criou aqui de facto uma situação, houve um esforço muito grande do líder atual do PSD, do Rui Rio, um esforço muito grande para convergir, para chamar toda a gente e fez uma lista, fez uma lista ao Conselho Nacional consensual, com vários elementos afetos ao Santana Lopes. Agora que Santana Lopes sai, das duas uma, ou os elementos que do Santana Lopes saíam e tinham legitimidade para fazer, saíam juntamente com o Santana Lopes. Agora, se ficam no órgão Conselho Nacional, essa situação tem que ser devidamente ponderada dentro do PSD. As pessoas não podem estar dentro de um órgão e com um pé ali e um pé fora noutra situação. Portanto, eu acho que o que está a acontecer é que esses militantes estão a ter bom senso. Portanto, se um ou outro não concorda, sai e ponto final. E não acontece nada, tem essa legitimidade. Agora, se de facto não é assim, tem que convergir, tem que colaborar com o PSD, com discussão, como aconteceu neste Conselho Nacional. O Conselho Nacional foi um Conselho Nacional que foi demorado, exaustivo, ao que se sabe, foi exaustivo, onde foram discutidas várias situações, nomeadamente um plano para a saúde que vai ser anunciado estes dias, hoje ou amanhã. Um documento estratégico sobre a saúde. Estratégico sobre a saúde, que é
muitíssimo importante, que é prioritário, e foi discutido esse documento, que foi até apresentado por o ex-líder da bancada do PSD, o Soares, naturalmente que muitas matérias que ele apresenta vão ser acolhidas, que aliás já era um tema que o Conselho Estratégico do PSD vem vindo a discutir, não só esse, mas outros, vem vindo a discutir internamente nesses órgãos, quer distritais, quer nacional, e portanto essas achegas, essa discussão são bem-vindas, e portanto é assim que se deve acontecer. Portanto, eu acho que o Conselho Nacional aconteceu, na minha opinião, de uma forma positiva, embora os Conselhos Nacionais de qualquer partido é sempre, porque repare, quando são eleitos vários delegados ou vários conselheiros oriundos de várias sensibilidades, dentro do mesmo chapéu, mas dentro de várias sensibilidades, porque no caminho não é para aqui, tem que ser para aqui, não sei o quê. Essas pessoas têm opinião e no órgão Conselho Nacional, toda a gente quer demonstrar a sua própria opinião, embora depois pode até convergir ou não. Bom, e lá está, se não convergirem, é normal também em democracia. E a liderança de um partido tem que acolher os divergentes, isto é, as pessoas que não pensam, que pensam de uma forma diferente. Mas é evidente que há uma eleição de um líder. E o que acontece é que esse líder está legitimado pelas diretas e pela sua consagração. E as pessoas também têm, como militantes, têm obrigações também para respeitar a liderança. E não podem andar na praça pública, como vem acontecendo, e os Conselhos Nacionais é muito importante acontecerem para, em vez de andar na praça pública, nos cantos, no órgão próprio, as pessoas divergirem e darem as suas opiniões, e foi o que aconteceu neste Conselho Nacional. E eu acho que isso é uma situação muito positiva. Esperava-se, se calhar, depois da saída desta turbulência, da saída daquele senhor, que aquilo ia ser uma selva, mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Portanto, e eu acho que o PSD vai ultrapassar a saída desse senhor, que cada vez representa menos gente, e acho que não é credível. Uma pessoa que queria ser líder do PSD e só que perdeu, sai para fazer outro partido, não é credível, não é uma pessoa credível na política. As pessoas, os eleitores, não acreditam com certeza absoluta numa pessoa deste tipo, além do seu passado, que também não é grande coisa. Muito bem. César, há outras questões também, então, aqui que estão diretamente relacionadas com estes conselheiros nacionais do PSD que se reuniram, para além do documento estratégico sobre saúde, há também o regulamento eleitoral e propostas de alteração estatutária. Pronto, muito bem, isso também foi remetido para o próximo Conselho Nacional, e bem, porque foi levantado já há uns meses atrás a necessidade de ajustar os estatutos a algumas especificidades atuais, em relação, nomeadamente, à situação que acontece neste momento no PSD, numa eleição que aconteceu de vários candidatos e que depois há que os estatutos têm que regular depois os procedimentos das pessoas que ganham e das pessoas que perdem. E, portanto, o ajustamento dos estatutos e regulamentos eleitorais nestas circunstâncias, nomeadamente, e aos próprios condicionalismos que existem no país e na nossa inserção na União Europeia, obrigam, naturalmente, e justificam o ajustamento de estatutos que têm que ser ponderados, e por isso foi criado um conselho de redação para fazer essas alterações, que serão aprovadas ou são presentes ao Conselho Nacional daqui a 2 ou 3 meses. César, falamos agora da ferrovia em Portugal e o futuro da ferrovia. Olha, a ferrovia em Portugal é uma matéria que tem sido discutida nos últimos tempos e que levou já o Governo a aprovar um orçamento especial de 44 milhões para a modernização de algumas condições da ferrovia. Não é a ferrovia, algumas condições na ferrovia de utilização, nomeadamente de alguns equipamentos, de algumas linhas
que precisam de ser revistas e das condições para os 44 milhões não chega para nada. O que me preocupa aqui, Helena, é o seguinte, é que está previsto para o início de 2020, já para o princípio de 2019, uma liberalização da ferrovia, isto é, da mesma maneira que existe nos transportes rodoviários vários operadores e nos transportes aéreos também vários operadores, vai acontecer também na ferrovia e já a partir de 2019 vai ser possível outros operadores, por exemplo, estrangeiros virem investir ou virem aqui explorar a ferrovia. Portanto, de facto, é uma situação que devia já estar a preocupar o Governo para antecipar este tipo de coisas que vão acontecer, que não sei da forma como vão acontecer e temo que não seja muito bom, dado o estado da ferrovia atual, que não é das melhores condições, aliás, bem pelo contrário, tem más condições, e isso pode... E é um processo demoroso também, para, é um processo, e pode facilitar assim, a entrada... aqui uma atualização pode facilitar, exato, mas pode facilitar a entrada de outros operadores que depois... modernizar a ferrovia também. Pois, modernizar, mas depois isso também pode implicar o agravamento do orçamento das pessoas, dos utilizadores. É preciso ver essas coisas. Portanto, acho que 2019 já devia estar a ser acautelado há uns anos atrás, nomeadamente na modernização, nessas situações que podem ocorrer, e o Estado estar atento a isso. Verifique-se que, desde a nossa entrada na União Europeia, verifica-se que não houve grandes investimentos comunitários ou nenhum investimentos comunitários na ferrovia de Portugal. Isso é uma coisa muito má. É muito má isso. Investiu-se muito na rodovia, naturalmente, mas na ferrovia não se tem investido comunitariamente. E isso é mau. É mau que a própria comunidade europeia não tenha essa atenção com países como Portugal, que não é de excelência, não é das piores, mas também não é de excelência. Portanto, isso pode complicar as contas e era bom que o Estado português, que o Governo português, comece já a pegar na máquina de calcular e a fazer contas. César, falamos agora também de outras contas então referentes aqui ao processo de descentralização, também são outras contas, César. Olha, outras contas desde logo porque o processo iniciou-se com uma coisa assim muito banal. Pronto, nós vamos deixar a entrega às escolas àquele senhor, aos semelhantes da Câmara, vamos entregar também aquilo que é uma outra situação, um outro organismo do Estado e tal, vamos entregar isso. E não veio tal, não vinha o envelope financeiro para isso fazer. É a questão principal, César, do processo de Era a responsabilidade que, de facto, eu acho que quem tem mais capacidade digamos, conhece melhor perto as situações são, de facto, os autarcas, para quem são cometidas estas descentralizações, mas os autarcas também não têm orçamentos para fazer isso e também não têm meios. É preciso o orçamento, o envelope para pagar e também ter a possibilidade de ter meios para fazer essa gestão dos vários diplomas. E, portanto, houve alguma reação de alguns autarcas, nomeadamente o Porto, de Gaia, aliás, praticamente todos os autarcas da área metropolitana do Porto, que foram líderes nessa contestação. O próprio Ministro sentiu isso, o próprio Primeiro-Ministro também sentiu isso. A Associação Nacional de Municípios, que estava a ser um instrumento mandatado pelo Governo, percebeu que, afinal de contas, não estava a cumprir o seu papel, a Associação de Municípios tem que cumprir um papel dos autarcas e não um papel do Governo, embora não dissociando, e, portanto, uma recente reunião que houve ainda esta semana originou que tudo isto seja repensado e tudo isto vão hoje, pelos vistos, ao Conselho de Ministros 4 diplomas, mas com já
aquilo que é a autorização não é bem o termo, mas o aval dos autarcas que estiverem reunidos na Associação Nacional de Municípios. Estão previstos mais 17 ou 18 diplomas de descentralização que têm que ser concluídos até o dia 15 de outubro. E, portanto, mas lá está, sempre com esta situação. É preciso que sejam medidas a própria descentralização e que tragam, consequentemente, os meios para os autarcas não ficarem mal, nem prejudicarem a sua própria a sua ação normal. Muito bem. Portanto, César, e esperemos que isso venha a acontecer. uma nota muito breve relativamente então ao nosso último tema. Ainda há esperança para a União na Europa, César? Olha, mais breve que isso é dizer-lhe que há muita esperança e tem que ser uma realidade. A Europa tem que estar unida. Não pode deixar de ser, quer dizer, não há coisa mais breve, e também não, na minha opinião, não pode haver outra saída. A União Europeia tem que, de facto, os agentes, os países, têm que convergir para aquilo que é uma realidade de hoje. A União Europeia é uma força mundial. Naturalmente que há a saída da Inglaterra, há estes que se desalinha por isto ou por aquilo, ou não sei o quê, ou que não cumpre o déficit ou não cumpre as metas, têm que ser repostas as obrigações dos Estados-membros. E naturalmente não pode deixar de acontecer convergência e entendimento e cada vez mais a afirmação disto que é, eu acho, que é já uma marca ao nível do mundo, a União Europeia. Muito bem. César, terminamos então o nosso Espaço Opinião, hoje então com a União na Europa. Voltamos a ver-nos daqui a 2 semanas. César, aproveito também para lhe desejar umas boas férias. Muito obrigado. Até ao seu regresso. Muito obrigado. Foram estes os temas então hoje que marcaram o Espaço Opinião. Nós estamos de regresso amanhã.